Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Rock Trade. Eu sou o Valdinei, para me acompanhar estou com o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, muito bom estar aqui essa semana, principalmente para retomar um assunto que a gente até falou na semana passada, explicar um pouquinho aí dos mais de 400 trades aí que o Atlético encerrou, falar um pouquinho também dos trades do Indy e do dólar com resultados bem expressivos e desse início de recuperação que a Rocket 5 está esboçando aí. E para começar, então, a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa para entender um pouquinho do cenário atual. Bom, desde a semana passada a gente teve aquele candle bastante forte de queda na quarta-feira. A Ibovespa continuou caindo e foi testar ali um suporte na região dos 100 mil pontos. Depois aí houve um esboço, de reação e ele voltou a testar subindo, uma resistência na região dos 108.900 pontos. Como destaques aí de notícias, nós temos os governos e também os bancos centrais de diversos países ao redor do mundo aí buscando alternativas e soluções para combater aí o impacto do coronavírus no crescimento econômico mundial. Inclusive, nessa semana também a gente teve a queda lá da taxa de juros nos Estados Unidos, que foi reduzida em 0,5%. Bom, a primeira estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. Começando então aí pelo gráfico que mostra a rentabilidade dos trades em aberto do Atlântico, no fechamento em 4 de março. A gente vê aí no eixo vertical a rentabilidade em porcentagem e no eixo horizontal, o tempo posicionado em dias. As bolhas azuis representam os trades positivos e as vermelhas os trades negativos. A gente vê uma mudança aí na configuração desse gráfico, Nós temos menos bolhas, o Atlântico fechou bastante trades aí durante essa semana. Como a gente comentou, aí a bolsa teve aí um período de queda e o Atlântico foi cortando aí os trades que eram negativos e também colocando dinheiro no bolso nos trades positivos. A gente também traz aí agora, nesse call, que é após o encerramento do mês de fevereiro, o gráfico de impacto no capital, que tem todos os trades indicados pelo Atlântico desde que ele é publicado. E a gente pode ver aí a grande quantidade de trades que são positivos, que têm um impacto no capital, que são aí os trades azuis, chegando aí trades com 8, 9, 10%, inclusive tem trade ali com mais de 24% de impacto no capital. Eu acho que é bem importante, Valdir, explicar aí para os nossos assinantes, principalmente para você que é novo aí no Método Atlântico, ou ainda nem é assinante do Método Atlântico, mas quer conhecer a estratégia, o impacto no capital ele diz ali sobre o quanto aquele trade impactou o capital total do assinante. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagine ali um assinante que tinha colocado na calculadora 100 mil reais e a calculadora indicou ali que ele comprasse determinada quantidade de uma ação, respeitando ali os nossos parâmetros de risco, que vai procurar arriscar ali em média 0,75% do capital que você colocou na calculadora por trade. Então, a partir desse capital que você colocou, desse parâmetro de risco, ele dá uma quantidade de ações que pode ser, por exemplo, costuma ser algo entre 8, 10, às vezes um pouquinho mais por cento, 8, 10% aí do capital que você colocou na calculadora. Esse número varia de acordo com as condições de entrada ali no ativo, mas o importante é a variação no preço do ativo não é igual ao impacto que ele causa no seu capital, que é o que você está vendo nesse gráfico. Então a gente vê trades positivos aí com 5, 6, 10, 15, 19, 20% de impacto no capital, mas por outro lado, principalmente por um momento como a gente passou agora com uma queda forte, a gente vê que o Atlântico protege, Então as perdas, os trades negativos, eles se acumulam aí nessa faixa em torno de menos 1%, Tá ali bem próximo de 0,75% na verdade. Óbvio que existem alguns trades ali, como aconteceu agora, por exemplo, nesse dia de gap aí por causa do coronavírus, onde a gente tem gaps, então acabam caindo um pouquinho mais, mas ainda assim você pode ver no gráfico que o Atlântico consegue proteger o seu capital e o impacto no capital dos trades negativos é muito pequeno e é muito menor ainda se comparado aí com o impacto dos trades positivos. É bem legal você ter comentado isso, que dá para ter ideia de como que é o controle de risco do Atlântico e como ele deixa aí os trades positivos, os seus lucros crescendo.
Falando um pouco também dos dados dessa semana, que foi do dia 27 de fevereiro a 4 de março. A gente não teve nenhum trade aberto. Isso é uma característica ali do robô do Atlântico. Numa situação dessa, com a bolsa com um aumento da volatilidade, com uma queda forte que teve. Então ele não vai entrar em novos trades porque ele vai proteger o capital. Não tem trade com critério ali de escolha dele para ele estar indicando. Então, em vez dele indicar um trade ali que possa causar risco para o capital do cliente, ele acaba evitando de entrar em novas operações. Também a gente teve aí 406 trades encerrados no Atlântico. É aquilo que a gente comentou ali no gráfico de bolhas, né? O Atlântico ele começa a pôr no bolso ali os trades que estavam com uma rentabilidade bastante acumulada aí ao longo de vários dias ou meses, e também corta os trades ali que já atingiram o stop rapidamente. Também, seguindo aí esse momento da bolsa, a gente não teve nessa semana nenhum trade com risco liberado. Uma característica importante ali na estatística geral, é bom a gente ver que o Atlântico tem uma solidez bastante grande ali na sua metodologia. A média dos retornos dos trades positivos ali está em 29%, a média dos retornos dos trades negativos está praticamente estável em menos 7,7%. O hit rate segue ali em 47% e a expectativa matemática está em 9,6%. Acho que você já colocou muito bem o cenário para o assinante aí, Valdir, mas só para complementar, principalmente para quem é assinante novo do Atlântico, né? Pode ser que você está chegando por agora e aí você olha lá no relatório e fala, nossa, mas já tem alguns dias aí que não tem relatório com trades abertos, né? A gente está encerrando o trade. Isso é natural desse momento, quer dizer, o método ele é bem rigoroso aí com seus critérios. A gente vê nesse momento que ele protege o capital das perdas, sem deixar aí que os resultados do método oscilem muito, mas ele vai ficar ali atento procurando por novas oportunidades. Então, nós não temos tido trades nesses últimos dias, mas é muito importante destacar que o Atlântico ele continua ali a todo momento procurando por novas oportunidades. Então, logo ele perceba aí que essas oportunidades apareçam, ele vai ter trades chamados ali no relatório. Então, você pode ficar tranquilo que a gente imagina aí que em breve o Atlântico vai estar chamando novos trades, plantando aí novas sementes para colher resultados no futuro. Certo. A gente vai mostrar também agora uns exemplos aí de trades que a gente teve encerrados durante essa semana. 4 deles ali positivos. O primeiro deles em Tetenite com mais de 70%, impacto no capital de 3,7%, Copel com mais de 63%, Cosan com 53%, Via Varejo com 45%. A gente também mostra aí alguns exemplos de trades que o Atlântico encerrou rapidamente. O primeiro deles em Mills, ali que teve menos 13% de variação, o impacto no capital de apenas menos 0,87%, e também direcional com menos 11%, mas o impacto no capital foi de apenas 0,80%. O dimensionamento de risco do Atlântico sendo bem efetivo, a gente consegue ver nesses trades, né? Mesmo com aquele gap ali que a gente teve nos últimos dias, ele protegeu bem, e eu acho que uma observação bem legal para você assinante é nesse trade de Mills, porque é um trade bem recente. Se a gente for pensar aí que teve o feriado de carnaval, a gente está falando de um trade que durou poucos pregões. Então um trade que talvez durou 4, 5 pregões e já foi encerrado. Quer dizer, o Atlântico percebeu uma oportunidade de entrar, mas tão logo ali o cenário se reverteu, ele encerrou o trade para proteger o capital do assinante. E a gente vê que é um trade negativo, mas com impacto no capital de menos 0,87, quer dizer, muito próximo ali do 0,75 que a gente sempre comenta, enquanto os trades positivos que estão aparecendo aí para vocês, a gente vê, por exemplo, ali em Cosan, com impacto no capital de 4,5%, quer dizer, o Atlântico sempre procurando deixar os ganhos crescerem e cortar rapidamente as perdas. Isso dá aquela estatística, né, que a gente vê ali da expectativa matemática próxima de 10%. Né? Também no consolidado do mês de fevereiro, a gente teve 58 trades abertos, 747 encerrados. Como a gente falou, aí o Atlântico foi colocando dinheiro no bolso ali nos trades positivos e cortando as perdas rapidamente, o que deu aí esse número grande de encerramentos nesse mês.
e também teve 31 operações com risco liberado. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é a carteira Rocket 5. Vendo o gráfico da Rocket 5, considerando aí o fechamento de 4 de março, a gente vinha aí de um ótimo mês de janeiro, aí depois a gente teve uma queda no mês de fevereiro, uma queda aí de menos 11,56%. Agora no mês de março, a carteira esboça uma reação, e é bom destacar que ela é uma das poucas carteiras que está com resultado positivo no ano de 2020. Além disso, em 12 meses, ela tem uma rentabilidade acumulada de 62%, que dá aí quase 5 vezes o Ibovespa, e desde o início tem uma rentabilidade de 224%. Acho que é bom destacar também, Valdinei, que a gente olhando aí para o início do ano, né, a Bolsa vem, na verdade, de 2 meses negativos. A gente teve ali um mês de janeiro muito bom, esteve aí um mês de fevereiro negativo, junto com a Bolsa e todo o mercado que desabou ali naqueles dias de feriado de carnaval, que a Bolsa ficou fechada. A gente voltou com um pregão ali, com um gap já de menos 5%, menos de 5% de queda ali logo na abertura já. E mesmo diante desse cenário, como você colocou, a gente continua sendo aí uma das poucas carteiras com resultado positivo ainda nesse início de ano. Lembrando de novo, a Bolsa vem aí com 2 meses já de queda. E aproveitando esse call de resultados de hoje aqui para falar com você, assinante, uma pergunta que a gente recebeu aqui bastante durante os últimos dias, que na verdade é uma pergunta recorrente, ela apareceu aí também nos meses anteriores, né? Ela muda um pouquinho o tom aí em que ela aparece, mas os assinantes sempre perguntam, olha, por que trocou os ativos, né? Então, é uma coisa natural da carteira, do algoritmo que nós temos para a carteira Rocket 5. Qual que é a ideia desse algoritmo? Ele procura, a cada início de mês, ou quando um papel é estopado, seja por stop loss ou por stop gain, por aqueles ativos com maior potencial de valorização. Então, se nós olharmos ali, por exemplo, para o mês de dezembro, a gente encerrou um mês com mais de 9% de rentabilidade. E nós trocamos quase todos os ativos da carteira. Por quê? Porque o algoritmo entendeu que aqueles ativos que ele escolheu para dezembro não eram mais os ativos com o melhor potencial de valorização para o mês de janeiro. A gente trocou ali os ativos e nós conseguimos um resultado de quase 16%, 15,5% em janeiro. Aí a gente tem o mês de fevereiro, que é o mês de queda, e novamente a pergunta aparece, quer dizer, por que trocou os ativos? Por que não espera recuperar? E nesse momento é bem engraçado que aparece bastante esse tipo de comentário no meio aí de investimentos, né? Olha, a bolsa caiu, mas a bolsa vai voltar. Bom, a ideia da Rocket 5 não é ficar esperando ali o preço dos ativos retornar. Até porque a gente não sabe de fato se aqueles ativos que compõem a carteira no mês de fevereiro vão retornar, se eles vão conseguir se recuperar da queda. Qual é a ideia do algoritmo? Procurar pelos ativos, pelas 5 ações com o melhor potencial de valorização para esse mês de março. É isso que o algoritmo faz. É por isso que ele trocou de ações lá em dezembro para janeiro e é por isso que ele também trocou de ações agora do mês de fevereiro para o mês de março. É uma coisa interessante para comentar, que é uma vantagem do robô, né? Ele não se apega ao ativo, né? Não tem a questão emocional influenciando a sua escolha, né? Ele vai sempre trocar o ativo e vai tentar entrar nos ativos que têm maior potencial de valorização, como você falou, né, Silvano? Bom, agora a gente vai ver o índice. Bom, como a gente pode ver no gráfico, no mês de fevereiro, o índice aí teve um ótimo resultado de quase 8% positivo. Aí foram 4 trades operando na venda do mini índice Ibovespa. No mês de março, agora a gente teve um trade negativo. Foi um trade que a estratégia abriu ali no último dia de fevereiro, acreditando aí que a queda da bolsa fosse continuar. Mas a gente teve um período de bastante volatilidade da bolsa, a gente teve inclusive alteração lá na taxa de juros dos Estados Unidos, e aí esse trade acabou sendo estopado e está dando um resultado aí negativo nesse mês de março de menos 3,46%. É legal a gente enfatizar que em 12 meses o índice está com uma rentabilidade de 32%, que é quase 3 vezes o Ibovespa, e desde o início ele tem uma rentabilidade de 76%. Atualmente o índice não está com nenhum trade aberto,
Mas o algoritmo continua aí analisando o mercado diariamente em busca de novas oportunidades. A próxima estratégia que a gente vai ver agora é a tática do dólar. No mês de fevereiro a gente teve uma ótima rentabilidade na tática do dólar, foi mais de 4% positivo. Agora do mês de março a gente ainda não teve nenhum trade encerrado. Em 12 meses a estratégia atinge aí um resultado positivo de quase 22% e desde o início 45% de valorização. Vale a pena lembrar que a gente está com 2 trades abertos no momento, inclusive um deles aí já acumula uma quantidade de pontos muito boa. É bem provável até que ele seja encerrado aí amanhã ou nos próximos dias. E eu queria aproveitar, inclusive, essa questão de que é bem provável que ele seja encerrado amanhã, ou talvez na segunda-feira, quem sabe. Mas é muito importante que você, assinante, acompanhe os relatórios diariamente. Quer dizer, o relatório da tática do dólar e do Indy, assim como o Atlântico, são relatórios diários. E principalmente num momento como esse, que a bolsa está mais volátil, a gente vê ali candles bem esticados, como você mostrou lá no início do call, falando ali do gráfico do Ibov. Se você perde o relatório de um dia e vai sair no outro dia, ou mesmo vai sair no fim da tarde, né, não viu o relatório de manhã, pode ser que o seu resultado seja muito diferente do nosso. Nesses momentos assim de instabilidade, a qualquer instante pode acontecer uma intervenção de um banco central, a gente viu aí o corte de juros, e nós não temos como prever esse tipo de situação. Por isso é essencial que você, assinante, fique bem atento e acompanhe diariamente os relatórios que são diários, o Atlântico, o Indy e o dólar. A Rocket 5 é uma carteira, um relatório semanal, você consegue ficar um pouco mais tranquilo, mas no caso do Atlântico, do Indy e do dólar, precisa acompanhar ali diariamente o que a gente está publicando. E a gente vai ficando por aqui com o nosso call. Gostaria de agradecer a presença do Silvano mais uma vez. E até semana que vem, pessoal, na quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Fala, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber todas as novidades aqui da Rock Trade. É isso aí e até semana que vem.